Nossas boas-vindas aos amigos do Diálogo Espírita. Pode parecer um pouco estranho, em plena semana natalina, nós falarmos sobre economia. Contudo, apesar de, sim, recomendarmos uma boa educação financeira, o que inclui evitar gastanças desnecessárias ou de difícil liquidação posterior, o que nós pretendemos trazer aqui hoje são evidências de como o Espiritismo realmente está relacionado com as diversas ciências. Não só as metafísicas, como dizia Kardec, mas também as físicas, as materiais, tanto na área de exatas como na de humanas. Estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos várias questões no primeiro e vários tópicos no segundo que tratam de economia. Necessidades materiais e seus limites, o supérfluo, as provas da riqueza e da miséria, a organização social, o egoísmo e a fome, as razões das desigualdades sociais. Isso mais no Livro dos Espíritos, não só. No Evangelho, novamente, nós temos esclarecimentos sobre a pobreza e a riqueza, parábolas de Jesus, como a do mal rico, dos talentos, dos celeiros, e relatos da vida de Jesus, como a visita dele à casa de Zaqueu e a passagem do jovem que desejava acompanhá-lo e não conseguia se desprender, se desvencilhar dos bens que ele possuía. E ainda as instruções dos Espíritos sobre as desigualdades, direito e propriedade, emprego da fortuna e desprendimento dos bens terrenos. Conexões entre o Espiritismo e economia é o nosso tema livre de hoje. Conexões entre o Espiritismo e economia, esse é o título do nosso tema livre de hoje. A gente vai ver aqui algumas, não todas, evidentemente, as interações entre o Espiritismo e as ciências econômicas, aquisição, acúmulo e distribuição de riquezas. Eu vou começar aqui com a questão 716 do Livro dos Espíritos, que bem resumidamente diz o seguinte: a natureza traçou limites às nossas necessidades, a natureza. Mas o homem insaciável e os vícios criaram necessidades artificiais. Rose. Nós temos que entender, de certo ponto, não só a natureza em si, mas a natureza humana. O homem tem em si a lei do progresso, que o impulsiona a querer mais e a atingir do patamar, buscar o seguinte: a própria pirâmide de Maslow, tão conhecida, nos mostra, é uma teoria da psicologia, mas ela nos demonstra que, satisfeitas as necessidades básicas de alimentação, de abrigo, depois de segurança, depois as sociais, depois as de interação, é que surgem a possibilidade de se buscar a necessidade da autorrealização. Então, o homem sempre está à procura do mais e do melhor. Só que ele distorce isso para a conquista das coisas materiais. Corretamente educado, ele buscaria não ter, mas ser, na aquisição espiritual de qualidades intelectuais, espirituais, morais permanentes. E é isso que o leva ao vício, a busca de coisas que o satisfaçam e as quais acaba se escravizando, por invigilância até. A busca do mais e do melhor é decorrente da lei natural do progresso, mas o desvio da satisfação para coisas desnecessárias e desfocadas do objetivo da nossa reencarnação é que levam ao vício. Rosa, e a gente, nessa questão, tem as instruções dos Espíritos, que eles falam numa das duas maiores chagas morais da humanidade, que é o egoísmo. Justamente o excesso, o apego demais de querer acumular, etc., é um sintoma do egoísmo. Fala um pouquinho para a gente. O egoísmo é justamente quando o ego adoece. Ismo seria doença do ego. Então, quando o indivíduo deixa de ter o olhar empático, ele deixa de olhar para o outro, então ele está pensando demasiadamente nele. Então, ele quer além do que ele já tem, ou então ele considera que aquilo que ele tem é muito pouco e ele precisa de mais. Isso cria necessidades que muitas vezes não vão dar conta,
porque desequilibra todo o sistema. Então, uma pessoa que poderia, por exemplo, ter um trabalho digno e ajudar ou auxiliar os outros com aquele trabalho digno, ele, com o ego adoecido, ele puxa muita necessidade para ele, não favorece aqueles que são os seus, que dependem desse trabalho, então diminui ali o salário, por exemplo, ou que aquele funcionário receberia, e ele entende que ele, por ser o dono ou que está à frente da empresa, precisa receber muito. E assim é só um exemplo de como esse desequilíbrio pode ocorrer pelo egoísmo. Exatamente. Na questão 717, veja que a gente está fazendo um apanhado bem rapidinho aqui de como realmente as pessoas poderiam, se quisessem, né, aprender um pouco mais sobre economia do ponto de vista de consciência, de responsabilidade. Na questão 717, os espíritos admitem que não há um limite, importante isso, porque é gerador muitas vezes de conflito de consciência. Admite que não há limite absoluto entre necessidade e supérfluo. É tênue. E diz eles, a civilização criou necessidades que antes não haviam. Mas quem monopoliza a riqueza com supérfluos em prejuízo aos que faltam o necessário, responderão por isso. Rapidinho, Rose. Tempo das cavernas, umas pedrinhas para fazer uma fogueira e caçar um mamute, né? Era suficiente. Hoje em dia nós temos necessidades diferentes, transporte, segurança, educação, saúde, né? Uma alimentação balanceada. Então as nossas necessidades cresceram e isto é natural e é bom e é saudável, é progresso. O que não é saudável, não é natural, não é progresso em qualquer época, é usarmos os recursos que temos, embora legítimos, apenas para a nossa própria satisfação. Temos um dever de solidariedade com aqueles que têm menos. Esse dever se impõe sobre todos os outros. Ainda falando sobre que é importante isso, viu, Andréia? Essa diferenciação aí de necessário e supérfluo. Vamos ver aqui, para a gente não divagar, na questão 923, ele fala exatamente sobre isso. Aí temos uma certa altura, diz assim, segundo a posição, o supérfluo de um é o necessário para o outro, né? Mas isso devido aos preconceitos, ambição e defeitos ridículos. E aí a gente citaria, não sei se vai analisar em cima disso, mas, por exemplo, luxos, né, extravagâncias, automóveis, empregados, os recursos mal empregados em contraposição àqueles que realmente estão privados de tudo. Enquanto alguns têm demais, a renda fica distribuída de uma forma muito desigual em muitos casos. E sabemos que ter muito não significa que a pessoa está em vantagem, ela está também passando por uma aprendizagem, ela precisa dar conta desse, vamos colocar entre parênteses aqui, desse excesso, né? Então, enquanto uns têm demais, falta o básico para a maioria. Então, aqui há um desequilíbrio muito difícil, porque essas pessoas que estão nesse outro lado da cadeia, elas sofrem muito. Elas não têm muitas vezes o pão. E nós, por exemplo, temos programas de televisão, que são séries, que demonstram, agora me veio esse exemplo, negociações imobiliárias que você fica olhando aquilo e você não acredita. Por exemplo, um quarto de uma mansão ter 200 metros quadrados, sendo que a mansão total é equivalente, por exemplo, a uma mini chácara, como se fosse um castelo. E uma bolsa de 50 mil e uma criança sem leite. Exato. Ou então, no shopping da nossa própria cidade, você passando pelos corredores, você vê uma bolsa de tal marca, né, que custa R$80 mil. E tem pessoas que não têm onde morar, por exemplo, não é? Então, há um desequilíbrio tremendo. E para que isso, né? A gente volta a insistir, quando nós temos os olhos voltados para a nossa imortalidade, mas não do corpo, e a gente cai na dura realidade, né? Quem não conseguiu fazê-lo ainda, de que a gente não leva nada.
Não leva a nada disso aí. Então, será que as pessoas não se sensibilizam com uma situação de um irmão em sofrimento e tal? Não estamos querendo dizer aqui que tem que ser tudo, doar tudo que tem, todas as suas posses. Às vezes até de uma maneira perdular e irresponsável. Não é isso que a gente está falando. Mas tem que ter um pouco de bom senso, né? De equilíbrio. E isso, André e a Rose, sem fugir muito do que a gente está colocando aqui, a objetividade que a gente quer dar, mas ela vale não só para as pessoas individualmente, mas para as coletividades. Né? Claro. Então, todos esses esforços em termos de trabalho social, das empresas e os próprios governos têm que dar um exemplo. E a gente vê com tanta frequência que isso não ocorre. Né? Então, é pregado uma coisa, exigido dos governados, por exemplo, os sacrifícios com uma alta carga de impostos, etc. E os governantes com jatinho à vontade para cima e baixo, com regalias imensas, e são intocáveis. Eles só pedem sempre o esforço daquele que já tem pouco, que tem menos, ou que às vezes não tem nada. Então fica difícil amparar toda essa massa de pessoas sofredoras, mas nós deveríamos aprender. Um dia a gente vai chegar lá. Né? Passando mais uma questão aqui, agora é você, né? A 926, Rose. Criamos necessidades, ele está reforçando aqui, ó. Criamos necessidades fictícias, quem sabe limitar seus desejos e não inveja quem está acima, poupa-se a decepções. O mais rico é o que tem menos necessidade. Bem isso. Em primeiro lugar, aquele que tem mais do que nós, nem por isso é mais feliz. Claro que enquanto você tem fome, frio, dor e não tem dinheiro para um analgésico, é mais difícil ser feliz. Mas se você consegue ter acesso ao mínimo dos mínimos, né, para não passar fome, não passar frio e ter acesso às suas medicações básicas, o necessário temos. Aí o que nós fazemos? Né? Nós olhamos para quem tem mais do que nós, às vezes com inveja. E essas pessoas nem sempre são felizes também, às vezes estão até escravizadas a deveres próprios da sua situação e nem gostariam de tanto, acontece. Temos que olhar para quem tem menos do que nós e buscar o dever de solidariedade. Não criarmos necessidades que não existem. Se temos uma casa, para que 2, 3? Se temos um carro, né, que funciona, que dá segurança, que tem uma mecânica segura, por que precisa o modelo do último ano? Não é? Se você tem algumas roupas para vestir, por que precisa uma de cada cor, uma de cada estação? Até de estação se justifica, às vezes, de frio, de calor, mas modelos da moda, se você tem alguma coisa que lhe serve ainda, temos que ter bom senso. Eu fico às vezes espantado, Rose, é polêmico, pode ser até um pouco polêmico o que eu vou colocar aqui, mas porque envolve outros aspectos. Eu falo assim, por exemplo, de colecionadores, de obras de arte, essas coisas. São milhões de dólares, uma tela. Às vezes pintada por um macaco, eu vi esses dias jogada tinta. Mas, uma banana presa com uma fita adesiva, numa moldura inacreditável. Mas aí porque assim, né, se é um quadro de Van Gogh, sei lá quem, Picasso, será que vale? Eu não colocaria fortunas, repito, milhões de dólares para guardar e deixar, sabe, eu não sei, eu não vejo a finalidade. Agora, mas é uma grande obra de arte de um gênio, é verdade, mas será que precisa gastar tanto naquilo? E daí serve para que ele come aquilo, ele espiritualmente ele aproveita e olha lá, e Deus vai beneficiar, ele vai dar mais saúde porque ele tem aquele... Não é, porque a caridade que é importante, a fraternidade, a solidariedade, é isso que traz felicidade. Não é a posse daquele quadro, seja uma escultura, seja o que for. Né? A questão é a posse. Você pode admirar a beleza e cultuá-la, é justo, mas você não precisa ser dono, pode estar no museu. Exatamente. Pegam peças usadas por grandes artistas, Elvis Presley, não sei o quê, faz leilão lá de objetos que pertenceram a Marilyn Monroe, não sei quem, e também são fortunas por um pedacinho de pano, às vezes. Eu não, desculpe, gente, mas talvez eu seja ignorância da minha parte, mas eu não consigo achar valor naquilo. Tá? Nós vamos para o intervalo e a gente volta logo para continuar nesse mesmo tema. Jornal Comunicação Espírita, edição de número 166,
Para Onde Caminhamos, no editorial Nossa Gratidão, em Conexões e Reflexões de A a Z, a contribuição da Grécia para o Espiritismo. Em livros que eu recomendo, Paulo Neto, As Colônias Espirituais e a Codificação. E ainda, Autorretrato, Palavras dos Espíritos e dos Espíritas, Trocando em Miúdos e Lentes Especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Voltando ao nosso Conexões entre Espiritismo e Economia, André, questão 816 do Livro dos Espíritos. O rico dispõe de maiores meios de fazer o bem, mas se torna egoísta, orgulhoso e insaciável sobre suas necessidades aumentam a fortuna e crê não haver nunca o suficiente. Bem rapidinho, porque é um reforço que já foi colocado, né? Essa é a mazela do egoísmo. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, e aí isso vai destruindo tudo à sua volta. Então, é muito difícil passar por essa provação de ter muito dinheiro, de ter muito acesso a tudo, porque eu acho que eu preciso aí aquele bem material que eu imagino que eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo. Então, uma das provas mais difíceis, eu imagino, e na codificação a gente tem vários pontos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dizendo isso. 922 para Rose, diz assim: a medida de felicidade comum a todas as pessoas, isso é importante. Para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral a consciência tranquila e fé no futuro. Com certeza, né? É o básico e que deveria ser suficiente para cada um de nós. Entretanto, nós temos muitas vezes a ambição de conquistar mais e mais e mais, e desejamos atingir outros patamares, distorcendo o nosso impulso da lei do progresso para conquistar condições cada vez mais favoráveis para coisas materiais e não para coisas permanentes, internas e espirituais na construção do próprio ser. Mas o que nós temos da própria ciência? Quociente de felicidade. Dizem os estudos científicos atuais que mesmo a criatura que aspira extremamente a adquirir determinados bens que não possui, quando atinge aqueles bens, em pouco tempo ela retorna ao mesmo estado de satisfação que tinha antes, desde que não passasse privações. Então, a capacidade de ser feliz, de valorizar as coisas que temos e viver bem com elas, e do ponto de vista espiritual termos paz e tranquilidade de consciência, que são básicos, né, para vivermos bem, está dentro de cada um. Nosso paraíso ou nosso inferno são decorrentes, tirados os extremos das privações transitórias da vida humana, né, que atingem a todos, são decorrentes do nosso estado interior, da nossa visão. Se nós visamos as conquistas imortais, vivemos felizes. Não foi Diógenes que reclamou de Alexandre Grande? Demóstenes? Não, Diógenes, né? Que só queria um pouco de sol, e o grande conquistador do mundo lhe oferecendo todas as riquezas, estava lhe tirando a única coisa que fazia falta, que era o banho de sol que ele tomava. André, na questão seguinte, 815, diz assim: tanto a prova da riqueza, olha só pessoal, tanto a prova da riqueza como a da miséria são muito difíceis. A da riqueza leva aos excessos, e a da miséria, as lamentações e revolta. E depois já a Rose passa, na questão 925, já fala um pouquinho diferente. Ele fala que a da riqueza, mais frequentemente, é mais perigosa que a da miséria. Primeiro você. E com certeza, porque é muito mais fácil você não ter olhar empático quando você tem acesso a todas as coisas, em abundância. E isso cria também uma arrogância, porque a pessoa começa a pensar que ela é melhor do que os outros. E isso faz ela deslizar muito mais para a dificuldade. Não vencer, ter a riqueza e conseguir fazer a caridade, propiciar a melhora, né, da coletividade com essa riqueza. A pobreza, no entanto, faz com que a pessoa se sinta muito desamparada, triste, como a Rose trouxe no exemplo, a pessoa sentir dor e não ter o acesso à medicação por não ter o dinheiro. Isso faz ela se sentir muito mal. Então, isso também pode fazê-la revoltar diante da situação. E aí nós temos sempre que entender cada caso e não seguir
essa coisa da mídia que traz a riqueza como sinônimo de poder e de felicidade. O que nós temos que lembrar é que nosso processo reencarnatório é planejado. Nós mesmos, em muitas ocasiões, ajudamos a fazer nosso plano reencarnatório. Então, a riqueza ou a pobreza que nos atinge são as condições que visam a nos levar ao nosso aprimoramento. Ora, o que conduz ao aprimoramento? Dificuldade. Obviamente que para o rico, a riqueza é a dificuldade que ele tem que vencer. E para o pobre é a pobreza, tentando melhorar sua condição, sem se conformar nunca com ela passivamente, lutando para estudar e conseguir condições melhores, como é justo, mas tentando também aceitar aquilo que ele não consegue modificar enquanto não atinge suas metas. Então, o planejamento reencarnatório nos traz riqueza ou pobreza, conforme a nossa necessidade evolutiva do momento e que muda a cada reencarnação. Aí nós vamos para 930, Andréia. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, são palavras dos espíritos instrutores, ninguém, exceto os negligentes, a gente poderia colocar aqui entre parênteses, eu coloquei preguiçosos, deve morrer de fome. Então, segundo a lei do Cristo, numa sociedade assim ajustada, ninguém deveria morrer de fome. Na prática da lei de Deus, haverá uma ordem, um dia, haverá uma ordem social fundada na justiça e solidariedade. Já falamos um pouquinho, sua vez ele pode falar um pouco mais. Muitas vezes a pessoa poderia ter um trabalho digno, honesto, mais simples, mas aí, além do egoísmo, também temos a questão do orgulho. Então, a pessoa poderia, por exemplo, ela é demitida de uma função, de um cargo de diretoria. Aí ela diz, mas eu, com todos os cursos que eu já fiz, com toda a formação que eu já tenho, eu não aceito trabalhar em algo menor. E aí ela fica sem trabalhar, muitas vezes, por conta do orgulho. Ou então, uma pessoa que poderia ter uma função um pouco mais realista, condizente com a situação dela, ela não aceita aquilo, porque ela almeja algo acima das possibilidades e também ela não alcança esse objetivo. Então há um desequilíbrio e a gente precisa entender cada um desses pontos. Não é tão simples. E aí entra, a gente poderia, não vamos enveredar por esse caminho aqui que não cabe no nosso tempo, mas a gente podia pensar em relação a esses sistemas digamos, de proteção social, E são a questão seguinte, a 795. Já é a seguinte, então eu vou deixar até para você falar, porque tem que haver um equilíbrio. Então, vamos lá então. Diz resumidamente o seguinte, no tempo da barbárie vigorava a lei do mais forte. Mudaram as leis, que agora são mais estáveis, à medida que se aproximam da verdadeira justiça e são feitas para todos. Não sei bem se entrou no que eu ia colocar, mas pode porque os programas, só para você entender o que eu queria colocar. Os programas sociais de proteção. Os programas sociais são necessários, sim, para aqueles que realmente necessitam, e que não se cria acomodação. Porque as pessoas, nós já falamos aqui que o trabalho dignifica e a necessidade que as pessoas saiam, que se autorrealizem. E elas não se realizam totalmente quando elas ficam sempre na dependência de vir ao assistencialismo através do governo, seja de quem for. Eu não sei se... Mas isso é defeito dos nossos projetos educativos, Tanto do lar, quanto da divulgação da mídia, que poderia muito bem ter alguns programas mais direcionados para a educação popular de responsabilidade, de ética, de honra, de dignidade pessoal do trabalho. O que nós vemos exatamente é a exploração, às vezes, do rico, extraindo a energia do pobre e ficando com todo o lucro, e do pobre, tentando fraudar no seu trabalho, utilizando mecanismos que não precisaria, trabalhando menos, apresentando atestados às vezes indevidos, usando o seguro-desemprego assim que consegue uma certa estabilidade para poder ficar em casa sem fazer nada. Tudo isso é decorrência do quê? De uma educação mal direcionada. Nós não temos orgulho em nossa grande parte da população, da garra, da honra, da dignidade do trabalho. Mas temos também grandes exemplos que seguem esses princípios. Qual a causa da instabilidade dessas leis humanas, que é a questão 795? O progresso.
A humanidade muito primitiva tem leis primitivas, o mais forte predomina e faz leis em seu benefício. À medida que o povo adquire um pouco mais de poder, ele tenta, não consegue muito, mas tenta, aprovar leis e seus representantes para se elegerem precisam aprovar leis de apelo popular que protegem a humanidade, a população em geral. Do Estado Social de Direito, que visava a suprir a população das suas necessidades básicas, e no Estado justo ninguém deve morrer de fome, já vimos, nós estamos partindo para um Estado regulatório, em que se busca um maior equilíbrio, regulando a atuação dos diferentes grupos econômicos de maneira a respeitar o bem comum. Agora, quanto à perfeita utilização da riqueza privada em benefício de todos e a valorização do trabalho como meio de dignidade, de honra, de obter o próprio sustento por nós, né, classe trabalhadora que dependemos do nosso trabalho e do nosso salário para sobreviver, só uma educação bem pensada, não apenas em termos de instrução, mas de instilação de valores morais é que pode resolver. Isso mesmo. E a última questão do Livro dos Espíritos, se a gente der tempo, a gente passa um pouquinho, um resumozinho do Evangelho, é a 931. Veja, são várias questões, né? Vale a pena estudar. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, pessoal, vale a pena, é investimento. Diz assim, que as classes sofredoras, e daí economicamente falando, né, são mais numerosas porque a terra é lugar de expiação. Quando aqui for morada do bem e dos espíritos bons, teremos o paraíso terrestre. Pode parecer, assim, uma análise mais profunda, mais demorada, talvez, para alguns pode parecer um tanto quanto preconceituoso de achar que quem é pobre, nós estamos associando pobreza a processos expiatórios, né? Mas a verdade é que, seja na condição de prova, nós vimos ali, de provas ou expiações. Então, às vezes, a falta do recurso necessário pode ser uma expiação, mas pode ser uma prova escolhida pelo Espírito antes de reencarnar, como a Rose colocou antes. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que aqui a gente pode sempre lembrar que todos nós estamos em posições muito transitórias. Então, para todos nós, há um treino a se fazer. Aquele que tem muita condição precisa ter o olhar empático para quem não tem a condição e vice-versa. Quem não tem a condição precisa trabalhar, estudar e em busca de melhorar a sua condição. Não ficar estagnado só porque nasceu naquela situação de pobreza ou de não acesso. Ela pode chegar mais à frente. Então, até porque isso, a riqueza ela também é muito instável, né? Deus pode tirar a qualquer momento. E nem sempre então, um numa mesma reencarnação, a gente pode viver as duas situações. Então, pode ser expiatório, provavelmente porque usou mal, né? E no Evangelho, como eu coloquei lá na abertura, vocês dão uma estudadinha lá, que tem várias passagens da vida de Jesus, as parábolas, falando de riqueza, de miséria, e que está totalmente entrelaçado com a economia. Ok? Grande abraço a todos. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda. Não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre.